Ao ler o texto bíblico, talvez você tenha se sentido já incomodado só na leitura, porque só a leitura desse texto já incomoda imensamente o nosso coração. E ao cantarmos este hino, Conta as Bênçãos, eu pensei que só o cantar o hino já seria suficiente, porque ele reflete muito daquilo que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Falar de dinheiro numa igreja, num culto, parece estranho. E é estranho, porque nós não estamos acostumados a isso. Estamos acostumados a vir a um culto para ouvir falar de algum aspecto de Deus, da doutrina reformada, ou de algum ensinamento do Senhor Jesus Cristo, outro que não seja este. E como já oramos nesta manhã, nós passamos por dias difíceis nesta pátria. Na quarta-feira passada à noite, as pessoas que têm investimentos na Bolsa de Valores certamente passaram uma noite terrível, pensando o que seria na próxima quinta-feira. Se você entra em qualquer site sobre finanças, o Infomoney, por exemplo, as manchetes estão ali em letras garrafais. Que ação comprar amanhã para fazer um day trade com sucesso, naturalmente? As 4 ações indicadas para esta semana nesse período de crise. Como proteger o seu dinheiro aplicando em bancos que têm o fundo garantidor de crédito. Enfim, o site é todo devotado às finanças e como nós vamos aplicar o nosso dinheiro. Interessantemente, não encontrei em nenhuma daquelas manchetes como ou aplicar o seu dinheiro no céu. Então, como não tem lá no Infomoney, nós vamos falar sobre isso nesta manhã, aqui na igreja. Vamos fazer de conta, então, que estamos aqui diante de um site, Infomoney, e como aplicar esse dinheiro de maneira que, certamente, ele vai durar por toda a eternidade. Esse é o nosso desafio nesta manhã, à luz do tema desta semana, ou deste mês, sobre famílias, lutas e esperanças. O texto que nós lemos é bastante conhecido, nós já o conhecemos muito, e Jesus aqui está dando algumas instruções a partir deste Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, quando Jesus estabelece a sua plataforma de governo. Alguém já disse, e é verdade, que o Sermão do Monte é um manual para a felicidade. Se quisermos e desejarmos alcançar a felicidade, basta que nós sigamos atentamente as instruções de Jesus no Sermão do Monte, este que está aí delineado neste texto que eu acabei de apresentar, Mateus 5, 6 e 7. Aqui Jesus fala dos princípios do reino, dos valores do reino, da prática do reino. Jesus estabelece aqui que os seus seguidores terão este estilo de vida, terão este modelo de vida. Nem sempre é fácil, naturalmente, seguir o que Jesus está escrevendo aí, mas este é o desafio que nós temos para os dias de hoje, para a sociedade que nós estamos vivendo. É o desafio para a igreja como instituição e é o desafio para mim e para você como crentes no Senhor Jesus Cristo. E nesse texto especificamente, nesse pedaço que nós lemos, ele está falando de um dos temas menos estudados na igreja. Os mais antigos aqui vão lembrar que a gente estudava isso aqui debaixo de uma temática chamada mordomia cristã, não é verdade? Quase não se ouve mais esta palavra, mordomia cristã. Raramente você ouve falar sobre isso nas nossas igrejas, e é um erro fatal, eu diria, porque nós precisamos ensinar sobre isto não só às novas gerações, a todas as gerações, independentemente da idade e de quanto tempo se está frequentando uma igreja, nós precisamos, na igreja, dar instruções sobre finanças, porque se tem uma temática na Bíblia que percorre toda a Bíblia, é justamente a temática do dinheiro, a temática das finanças.
Das 38 parábolas de Jesus, para você ter uma ideia, 16 tem como pano de fundo o dinheiro, ou bens, ou riquezas. Jesus se ocupava muito do seu tempo, tratando desta questão do dinheiro. Mais de 2.350 versos na Bíblia tratam desta questão. O dinheiro, por exemplo, é uma temática muito mais presente na Bíblia do que, por exemplo, a oração, que é uma coisa que está mais perto de nós, do que a fé, do que a salvação. Então, é um tema importante que nós, como cristãos, para darmos um bom testemunho nessa sociedade, a gente precisa atentar sobre essa temática. E Jesus, então, está ensinando aqui, brevemente, no texto, para não entesourarmos aqui na terra. E a razão ele explica por quê. Jesus é bem didático, né? Ele é o mestre dos mestres. Ele diz o seguinte: os tesouros, se você preocupar-se em entesourar somente aqui na terra, fatalmente eles serão destruídos pela traça. Naquela época eles não tinham guarda-roupas luxuosos ou closets como nós temos, então enterravam os tesouros na terra. Tanto roupas bordadas, e a traça comia este vestuário que eles tinham. Os tesouros eram colocados na terra e a ferrugem corroía. As casas feitas de barro, os ladrões facilmente destruíam as paredes e entravam nas casas para roubar aquelas riquezas. Então era um tesouro que era facilmente destruído, e a ideia da palavra ali do verbo destruir é destruir completamente. Quando o ladrão leva, ele, se puder, leva tudo de uma vez, ele não vai ficar levando aos poucos ou voltando aos poucos numa casa. Então, Jesus está dizendo, olha, se você guardar todo o seu tesouro aqui nesta terra, existe então essa possibilidade de que você fatalmente vá perdê-lo. Então Jesus propõe um outro modelo de entesouramento, um outro tipo de entesouramento. Ele está dizendo então para você guardar o tesouro, guarde o tesouro, mas guarde o tesouro não aqui na terra, guarde no céu. Esta expressão, mas guarde o seu tesouro, ela está em oposição, não é? A ideia primeira, que é de guardar aqui na terra, mas guarde no céu. Por quê? Aí ele explica com a mesma explicação que ele acabou de dar a respeito do tesouro que é guardado aqui na terra. Ele disse, bom, lá no céu não tem traça, lá não tem ferrugem, e lá não tem ladrões. Portanto, o lugar ideal, na pessoa de Jesus aqui ensinando, o lugar ideal, é Jesus que está ensinando, não sou eu. Jesus está ensinando que o lugar ideal para guardar algum tesouro é no céu. É no céu. E ele faz então uma conclusão a respeito dessa primeira parte aqui. E essa observação é uma observação extremamente pesada, difícil de ser digerida por todos nós. E nós temos um certo estranhamento ao que Jesus conclui. Ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É a conclusão simples que ele faz. O seu coração vai seguir o seu tesouro. E nós poderíamos inverter também a frase. Então, se o seu tesouro está aqui na terra, o coração está na terra. Se o seu tesouro está no céu, o seu coração está no céu. E na palavra de Jesus, modificar esta equação é uma impossibilidade. É impossível, ele está dizendo, que o nosso tesouro esteja todo aqui na terra e o nosso coração lá no céu. Se bem que a gente tenta, não é? Fazer isso. O que está em jogo aqui, no ensinamento de Jesus, é a respeito da lealdade. Da lealdade. Ela é absolutamente a Deus, e Deus, Jesus, Espírito Santo, ou seja, a Trindade eterna,
quando requer algo de nós, requer algo absoluto. Assim como Deus nos oferta absolutamente da sua graça, sem nenhuma reserva, Ele também requer de nós uma lealdade absoluta. Absoluta. Calvino disse que quando as riquezas dominam o coração, Deus perdeu a autoridade sobre a nossa vida. Ou seja, aquela autoridade divina já vai se esvaziando. E para Calvino, amar a Deus e amar ao dinheiro com a mesma devoção é o mesmo que tentar reconciliar as trevas com a luz, o que também é uma impossibilidade. Estou fazendo algumas observações sobre o texto bem breves, para depois fazer algumas aplicações. O outro versículo que eu acabei de ler agora, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamão, ou a Deus e as riquezas, ou a Deus e ao dinheiro, dependendo da versão que se lê. Esse versículo é mais complicado ainda do que os anteriores, do ponto de vista de aceitação. Não se pode servir. E a palavra que ele usa aqui é a palavra dunamai, que modernamente surgiu a palavra dinamite, que é poder. Poder, ter poder, seja em virtude ou da própria capacidade e recursos, ou de um grande estado mental, ou por circunstâncias favoráveis, ou por permissão de ter ou costume, ser capaz, fazer algo, ser capaz, forte e poderoso. Jesus está falando o seguinte: você pode ter todo o poder do mundo, o poder de uma dinamite, se fosse possível, que você, que eu, que nós, que a igreja, não vamos servir satisfatoriamente, prazerosamente, dois senhores. Servir aqui é a palavra escravo. Nós estamos acostumados com essa palavra, especialmente na linguagem do apóstolo Paulo. Ele usa muito a palavra escravo quando ele diz que ele é escravo de Jesus Cristo. Nós não entendemos muito bem isto, até graças a Deus, né? Não por não entender, graças a Deus, porque nós não temos mais a escravidão no Brasil, então a gente não entende muito o que Jesus está falando aqui. O seu público, naquela época, entendia bem o que ele estava falando. Não se pode ser escravo de dois senhores. Não se pode amar dois senhores com a mesma intensidade. Porque na época de Jesus, os escravos serviam a um senhor prioritariamente. Ocasionalmente, alguns escravos tinham dois senhores. Mas o que acontecia? Aqueles que tinham dois senhores, eles serviam melhor, ou com mais amor ou ardor, aqueles senhores que eles amavam mais. O outro que não amava tanto, eles serviam com raiva. E a expressão é até mesmo com ódio, com ira, com amargura. Então Jesus está dizendo, é uma impossibilidade você servir a dois senhores com o mesmo afeto, com a mesma devoção, com o mesmo amor, ao mesmo tempo. A ideia aqui é concomitantemente, ao mesmo tempo. E a palavra que ele usa para senhores aqui, ela é interessante, porque ele mesmo usa, a Bíblia usa essa palavra para ele, para Jesus, que é o Kyrios. É uma palavra até conhecida nossa, tem várias músicas, né, que usa a expressão Kyrios, quer dizer Senhor. O imperador romano, por exemplo, era um Kyrios, o Senhor do mundo, em relação ao imperador romano. Um que reivindicava a aliança e lealdade dos seus súditos em todo o império. Quando o imperador romano, por exemplo, visitava uma colônia, a palavra usada para a sua visita era parousia, que é a mesma palavra usada para Jesus Cristo na sua vinda. Ou seja, o imperador romano tinha tanto poder que a sua visita era uma parousia. Jesus está aqui atribuindo ao dinheiro, às riquezas, ou essa expressão mamão, ele está atribuindo uma característica de divindade, porque Mamão, na verdade, não era um Deus, era uma expressão, era uma palavra usada para dinheiro, já originária da Síria, que também foi usada no aramaico.
Mas Jesus confere um poder de divindade ao dinheiro, isso que muitas vezes nós não entendemos. Ele está dizendo que Deus é um Kyrios, mas o dinheiro também é. Veja que, tendo tanto poder assim o dinheiro, ele vai sobre nós causar um aspecto profundo de domínio, de propriedade, porque o Kyrios, ele tem a propriedade sobre a pessoa. Então Jesus está dizendo, Deus deve ter a propriedade sobre a sua vida, e se não for Deus, ele disse, vai ser o dinheiro. Era possível, ou é possível, servir a Deus e ao dinheiro, mas não ao mesmo tempo, em tempos diferentes. Por exemplo, eu posso servir a Deus num determinado momento, dou um corte, faço um recorte, e sirvo ao dinheiro num outro determinado momento. Mas ao mesmo tempo, Jesus disse, é impossível. E a conclusão dele é óbvia. Vai haver uma estranheza aí entre esses dois senhores. Então esse é o ensinamento de Jesus. E ao falarmos sobre essa temática, eu sei que é complicado, porque eu tenho falado sobre isso há quase 25 anos nas igrejas. Escrevi 2 livretos sobre a mesma temática, um para os crentes de uma maneira geral e outro só para pastores. Porque pastores, gente, não os vossos aqui certamente, né, porque são gente boa, mas pastores em relação ao dinheiro é uma tragédia. Eu quero que vocês saibam disso. Se tem um camarada que não sabe manusear o seu dinheiro, esse camarada se chama pastor, né? Então eu escrevi um livretinho só para pastores, né? Mas eles não compraram muito não, porque sabe como é, né? Então, complicado. Já estou dando de graça, né? Porque a coisa é feia. Eu quero fazer algumas observações aqui a respeito práticas, né? Para fazermos a obra de Deus nessa terra, certamente que alguém diria, precisa de dinheiro? Não, não precisa. Deus pode fazer a obra dele neste mundo da maneira como ele bem entender, mas ele resolveu fazer a obra dele neste mundo usando os recursos que não são nossos, que são dele que ele colocou nas nossas mãos. Então é um engano pensar que é o meu recurso que eu vou colocar na obra de Deus. Não é o meu recurso, é o recurso do próprio Deus. Acabamos de cantar aí, se você estiver desanimado, o que você faz? Conta as bênçãos. Veja se é possível, após contar as bênçãos, continuar ainda desanimado com a vida. Então os recursos que nós temos não são nossos. Agora, porque nós trabalhamos para acumular os recursos, tem-se a ideia que eles são nossos. O meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, os meus bens, minhas propriedades, enfim. Mas ao lermos o texto, a gente começa a racionalizar. Mas não é bem assim. Bem, se não é bem assim, como é então? Não é desta forma. Se não é desta forma, de que forma é? Não era bem isso que Jesus queria dizer. Bem, eu fui para a igreja evangélica, já presbiteriana do Brasil, com 14 anos, e eu sempre aprendi na igreja que essa palavra do Novo Testamento era a palavra de Jesus. Agora a turma está dizendo que não é bem isso, não é assim, ele queria dizer de outra forma, quem sabe o contexto era diferente, se fosse hoje Jesus falaria de outro jeito. Bem, se for assim, tudo é relativo a respeito da palavra de Deus, é melhor a gente nem ter esse exercício espiritual. Para que ter seminário para treinar seminaristas, para treinar pastores, mandar missionários? Eu creio que é exatamente assim. Eu creio nisso. Eu queria convidar você a crer da mesma forma. Vai envolver algum sacrifício? Lógico que vai, porque o reino de Deus envolve sacrifícios. Então esse acúmulo que muitas vezes nós temos o desejo de ter, ele passa a ser prejudicial para a obra do Senhor. E nós que trabalhamos com educação teológica,
com missões, com igrejas, a gente tem visto a obra do Senhor sofrendo. Missionários retornam dos campos missionários, não é porque não querem mais ficar nos campos ou porque o povo é difícil de ser evangelizado, retornam porque estão passando fome, não tem dinheiro. Quando alguém vai para o campo missionário e vem falar comigo, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: veja se você vai confiar na igreja, essa é a primeira coisa. Que a igreja, ela manda, depois que mandou, longe dos olhos, longe do coração, certo? Mandou, aí ocorre um probleminha qualquer na igreja, ou alguém parou de dar o dízimo, o primeiro que vai sofrer é o condenado do missionário que está lá no campo. Tem que lembrar que o missionário no campo não tem família, não tem acesso a nada, ele está dependendo daquela igreja que mandou. Seminaristas abandonam o curso do seminário teológico porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Lá em Londrina a gente vê essa realidade. Talvez vocês aqui, né, na São Paulo, uma cidade super moderna, né, pessoal cheio de dinheiro, vocês talvez não tenham esse dilema, mas lá a gente no interior, né, nem de lá eu sou, mas estou falando quase igual paranaense já. Lá os meninos compram uma dúzia de ovos, né? Escreve um nome que é para o outro não pegar. Isso é verdade, vocês estão assim, não, você acha que a turma está comendo o quê, gente? É um ovinho frito. Então, moram em 4 numa república, escreve o nome dele lá, Zezinho, 3 ovos, o sujeito não pegar. Toda semana tem seminarista querendo falar comigo, chorando, por quê? Porque ele vai abandonar o seminário porque a igreja não mandou a verba. Igrejas estão fechando, porque não tem pastores, porque não tem verba para pagar o salário de um pastor, nem a metade de um salário não tem. Se eu fosse enumerar para vocês as coisas que eu vejo, que eu ouço, que eu participo, a respeito do trabalho evangélico, gente, é assustador, Então, não é certo, não é justo do ponto de vista bíblico que alguns invistam no reino, se sacrifiquem pelo reino de Deus e uma grande parte não faça isto. Não faça isto. Eu conversei com uma pessoa uma vez, ela pedindo dinheiro, porque uma especialidade minha é pedir dinheiro, viu? Ali você pode até sair por aqui, porque se passar por ali... Eu sou um agente do reino de Deus, então eu sou tipo de um corretor, entendeu? Além de eu dar, né, porque eu dou bastante também, quero dizer isso para vocês, eu pego de um para passar para o outro. Especialmente de quem tem. Eu vou pegando e passando. Porque eu estou fazendo um favor de quem eu estou tomando. Por quê? Porque vai chegar lá no céu... Você vai ter que ter tesouro lá. E se eu não ajudar você a colocar o tesouro lá, meu amigo, eu tenho que ajudar, entendeu? Então eu conversei com uma pessoa para ela dar um dinheiro, ela disse, não é a minha praia. Hã? Essa é a resposta mais inusitada que eu já ouvi. Até acho que eu vou escrever sobre isso. Não é a minha praia. Mas qual é a praia do cristão, então? Se eu tivesse pedindo dinheiro para eu ir num congresso ou num concerto de bar, meu brother, você que é mestre em bar, até a pessoa poderia dizer, olha, não é minha praia, vou pagar para você e ver um concerto de bar na Áustria, né? Mas eu não estou pedindo para isso, estou pedindo para ajudar esse seminarista pobre aqui. A pessoa diz, não é minha praia. Olha, eu não sei que praia é então, né? Então veja, Jesus está aqui nos advertindo, nos ensinando, para a gente tirar os nossos olhos, o nosso foco dessa angústia de só acumular aqui na terra. Jesus não está aqui proibindo de você ter uma poupança para a sua aposentadoria, Jesus não está proibindo você de ter uma reserva para a sua família, Jesus não está proibindo aqui você ir num restaurante, Jesus não está proibindo nada.
Jesus só está dizendo o seguinte, que não use todo o recurso que Deus colocou na sua mão para você. Para você. Eu conheço gente que está fazendo, ou guardando recursos para o bisneto, mas o neto nem nasceu ainda. É verdade. O cara fala para mim, o que vai ser do meu bisneto? Aí eu conheço a família do sujeito, eu falo, mas ele não tem nem neto ainda. Tem uns que os filhos nem casaram. Então não é possível essa loucura que se estabelece na mente do cristão. Isso é uma insanidade, meus irmãos. Então veja, rapidamente, a primeira coisa que você tem que fazer é seguir, quando a gente quer economizar, naturalmente, seguir a orientação que os consultores financeiros dão quando você vai começar a investir. Comece o mais cedo possível. Entra lá no site que você vai ver, essa explicação está lá. Comece o mais cedo possível a planejar para a sua aposentadoria. Então, quanto mais cedo, mais retorno você terá no futuro. Então, no reino de Deus também comece cedo. Tem jovens aqui, não gaste todo o dinheiro que Deus coloca nas suas mãos com você mesmo, ou com coisas para você. Comece a investir no reino de Deus. Se você vai engasgar, né, para investir bastante, comece a investir um pouco então. Aí não foi falado aí para dar trintão aí para comprar um cobertor? Eu pensei que eu li errado, estava pensando 300, mas é 30. 30. Então já comece investindo 30. Alguém lá no céu já vai colocar o seu nome 30 na frente. Entendeu? Já está bom, já começa. Mas você pode aumentar depois, o outro cobertor, compra 2, 3. Invista em algo que tem fundamento sólido. É o que o pessoal fala, veja o balanço da empresa, para ver se a empresa é sólida, se ela não está quebrada, se é isso ou aquilo. Eu posso garantir para você que a empresa celestial chamada céu é sólido. Lá, Jesus está dizendo que não vai ter ninguém dessa turma que está por aí, pululando por aí, que vai pegar o seu investimento. Pode ficar sossegado, dormir igual um nenezinho, que ninguém vai pegar, ele está dizendo. Fica tranquilo. Então começa investindo em algo sólido, que tem fundamento, que é o céu. As pessoas dizem o seguinte, invista a longo prazo. Não é? É a teoria lá daquele cara rico lá, o Warren Buffett. Seja sócio da empresa, ou seja, não compre a ação para vender amanhã. Compre a ação a longo prazo. Olha, ele está bem alinhado com Jesus Cristo. A coisa é a longo prazo mesmo. Fique sócio dessa empresa, do céu. Invista ali. E alguém disse uma verdade, que no céu a gente só vai encontrar o que mandou adiantado. Não é verdade ou não? Se a gente mandar adiantado, a gente encontra. Não mandou nada, vai encontrar o quê? Nada. Então, eu já estou avisando, não adianta nem ficar surpreso. Jesus vai nos convidar e falar, vamos ver o seu tesouro. Você fala, você já está pensando, né? E ele vai mostrar para você, aí ó, mas não estou vendo. Mas você não mandou. Então tem que mandar, gente. E confie no seu consultor, que é Jesus. Eu não conheço, né? Não sei que tem uns caras loucos por aí que dizem que foi no céu e voltou, mas eu pessoalmente não conheço. O único que eu conheço que era do céu e que veio aqui na terra é Jesus Cristo. Não conheço nenhum outro. E eu posso garantir para vocês que de céu Jesus entende. Concorda ou não? As irmãs do coral aqui. Ah, que bom, né? Que vocês estão bem atentas aqui, pertinho também, né? Não pode ficar desatenta, né, as irmãs? De céu Jesus entende, correto ou não? Certo, irmãzinha? E Jesus fez uma coisa aqui que é ilegal, de acordo com a lei brasileira. Ele é um insider trading. Ele veio lá da empresa chamada Céu e deu uma dica para nós, o que é proibido por lei de fazer. Ele falou, entendo de céu, compre ações lá no meu céu, que você vai se dar bem. Mas a gente ia crer?
a gente crê em tudo que Jesus fala, mas nessa parte aqui a gente engasga, tem alguma coisa que não dá certo. Paulo, no final da vida, disse o seguinte: Ele é poderoso para guardar o meu depósito. E eu termino com uma fala de Billy Graham: se uma pessoa adquire atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Se o princípio de Jesus estiver correto, num outro texto, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se ele estiver correto nesse princípio, então cabe a cada um de nós decidirmos. Então nesta manhã eu queria desafiar você, desafiar o seu coração, a repensar as suas ações em relação às finanças que você não tem, que é de Deus e que estão nas suas mãos. Você será feliz, sua família será feliz, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Palavras de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.